Muito prazer. Eu sou a Priscila Collet, sou formadora do Instituto Jung e hoje vou compartilhar com vocês essa videoaula que se chama Diversidade e Inclusão como Princípios Educativos. Primeiramente, eu queria dizer que eu estou muito feliz de poder falar sobre esse tema. Eu comecei como formadora dentro da temática da educação inclusiva e entendo que esse tema da diferença, da diversidade e da inclusão é um tema sempre importante e necessário para todos nós que trabalhamos com educação. Bom, o objetivo dessa videoaula, então, é compreender os conceitos de diversidade e inclusão, entendendo esses conceitos como princípios educativos fundamentais. Conhecer os princípios orientadores da educação inclusiva e as premissas que sustentam esses princípios. E também refletir sobre a prática pedagógica a partir dos conceitos trabalhados. Nós vamos começar a pensar e a refletir sobre as práticas pedagógicas nessa perspectiva da inclusão. Bom, e para começar e aquecer a nossa conversa, eu vou compartilhar com vocês um curta-metragem chamado Diferente Mas Igual. A ideia é que vocês possam assistir esse curta e refletir sobre as diferenças, sobre a inclusão, o que mais vocês acharem que esse curta-metragem pode contribuir aqui com a nossa conversa. Você não pode usar isso pra pintar. Ah, por quê? Porque isso é de escrever. Mas não é lápis? É, mas escrever é escrever, pintar é pintar. Mas não tem lápis de cor dessa cor. Eu escrevi meu nome com lápis cor de rosa. Não pode? Pode, mas ele não foi feito pra isso. Aí chega, vai. Tabata, tá na hora de ir pra escola, guarda isso. Não, esse não pode pôr aí. Esse vai no estojo. Ah, por quê? Porque esse é diferente. Você não escreveu com rosa? Mas o rosa é diferente. Guarda logo tudo isso que você já tá atrasada. Bom, então agora a minha sugestão é que vocês possam pausar esse vídeo uns minutinhos e escrever no seu diário de bordo, no seu caderno de anotações, essas duas perguntinhas. O que esse curta-metragem pode nos dizer sobre as diferenças humanas? E como você entende que as diferenças são trabalhadas ou não dentro das escolas? Então, pausa esse vídeo uns minutinhos e depois a gente volta aqui para conversar sobre os registros de vocês. Bom, o curta-metragem Diferente Mas Igual traz para nós, eu estou convidando vocês a construir essa metáfora que o Diferente Mais Igual traz com relação aos lápis e suas diferenças. A Tabata, essa menina que está... uma criança, né, como todas as outras que começa a entrar no mundo e entender as regras e ao mesmo tempo questionar algumas construções sociais, e aí ela nos questiona a mãe, né? Mas por que eu não posso pintar com lápis grafite? Não existe lápis de cor dessa cor. E essa é uma questão para pensarmos, né? Quem foi que disse que o lápis grafite é só para escrever e não pode desenhar, ou que o lápis cor-de-rosa é só para desenhar e não pode escrever? Quem criou essa regra? Quem criou esse padrão de que um determinado grupo pode frequentar as escolas e outro não? De que determinadas pessoas servem para uma função e não para outras? Da onde vem, né? Quem cria essa ideia de normatização
de desvio, e que esse curta nos faz pensar, né? Mas por que mesmo que isso está posto desse jeito? Uma outra reflexão que esse curta-metragem também traz é como que a Tabata faz para guardar o lápis. Ela, logicamente, quer colocar o lápis grafite junto com os demais lápis de cor, entendendo que eles fazem parte de uma diversidade, de um grupo. E o lápis grafite, visivelmente, tem características muito diferentes, ele tem uma borracha na ponta, e aquela caixinha do lápis de cor não é uma caixinha que, na sua teoria, caberia mais um lápis. O que a Tabata faz? Ela transforma a caixa, ela amassa, ela gera ali um desconforto entre os outros lápis de cor, ela amassa, ela espreme e ela faz caber o lápis grafite. Na hora que ela vai fechar a caixinha, ainda a borracha do lápis não deixa, né, a caixinha ela não consegue fechar a caixinha por conta da ponta do lápis, e ela não mexe no lápis, ela não corta a borracha fora, ela transforma a caixa. Ela abre a caixinha e faz caber todos os lápis ali dentro. Então, acho que para nós fica aqui essa reflexão, essa provocação que a Tabata faz, de que por que essas regras e essas normas são marcadas dessa forma, e que para fazer caber, a gente não tem que mexer no indivíduo. Para fazer caber, a gente tem que repensar a escola, repensar o sistema, repensar os espaços e os tempos que são oferecidos. Bom, nessa videoaula nós vamos trabalhar com alguns conceitos e, na verdade, cada um desses conceitos daria uma videoaula de muitas horas, né? São muitos autores, pensadores, filósofos, educadores que discutem e aprofundam esses conceitos, e nós trouxemos aqui de um jeito mais resumido, mais simplificado, para que possamos entender o geral do conceito e ir caminhando no propósito de repensar e de refletir sobre as nossas práticas pedagógicas. Então, o primeiro conceito é o conceito de diversidade. Se a gente procurar no dicionário, o conceito de diversidade aparece como um conjunto diverso, múltiplo, composto de variadas coisas, essa ideia de multiplicidade. No senso comum, a gente está muito acostumado hoje em dia a ouvir a palavra diversidade e já associar a uma ideia de minoria, de uma exclusão, né? A diversidade, a gente precisa olhar para a diversidade, incluir essas minorias. E, na verdade, essa é uma ideia errada, vamos dizer assim, porque o conceito de diversidade não está falando de exclusão, está falando da característica da humanidade. A humanidade é diversa, o ser humano é diverso, né? Então, essa ideia do senso comum que a gente acaba trazendo como uma minoria, mas que aqui a nossa proposta é que a gente possa entender a diversidade como a matriz da vida, como essa natureza diversa que faz com que a vida não apenas aconteça, mas se multiplique, se renove e se reinvente. Para ajudar a apoiar essa definição do conceito de diversidade, nós trouxemos aqui uma frase do Carlos Skiller. O Skiller ele é um importante pesquisador argentino que trabalha com educação também, e ele tem um livro chamado A Escuta das Diferenças. E nós retiramos esse trechinho aqui do livro. Então, o Skiller diz para nós: dá a sensação de que falar de diversidade se converteu em uma sorte de recitado que aponta insistentemente para os outros estranhos, enquanto mero exercício descritivo de uma determinada exterioridade compulsiva. Assim, eles são os diversos. Eles possuem atributos que se tem de remarcar e denotar como diversidade. Que outra coisa podemos dizer da diversidade, senão que, com efeito, há diversidade?
O que mais existe além do dado descritivo, um golpe de olhos, a memória presente e evidente que sabe o tempo todo das enormes e contínuas variações humanas que habitamos e que nos habitam? O que mais supor para além e aquém da evidência de que todo o cenário humano mostra a sua diversidade? Bom, estamos entendendo, então, que a diversidade é um fato, que nós só podemos constatar a sua existência, a existência da diversidade. Mas uma pergunta aqui para pensarmos e refletirmos: se a diversidade é um fato, se ela faz parte da humanidade, então como que nós classificamos, como que nós categorizamos e hierarquizamos a existência humana? Por que tem definições daquilo que é certo, daquilo que é errado, desviante? Quais são os critérios para dizer o que é certo, o que é normal, o que é anormal? A mesma ideia da caixinha do lápis grafite. Quem disse que o grafite não pode servir também para pintar, né? E essa problematização essa hierarquização é o que vai trazendo para nós, abrindo aqui o espaço para uma discussão de um outro conceito, que é o conceito da desigualdade. Essa ideia, é a hierarquização, é a normatização da diversidade que vai trazendo para nós a ideia da desigualdade como uma construção social, que valoriza e que determina uma característica em detrimento de outra, né? Essa ideia de desigualdade está muito atrelada à ideia de normalidade, aquilo que é normal e aquilo que não é normal. E sendo uma construção social, quem define o certo e o errado, o normal e o anormal, de fato, são os grupos que estão no poder, né? Essa definição da desigualdade é uma definição que tem por trás uma questão de poder. Quem está no poder em determinada época, em determinado momento social, em determinado movimento histórico, é que vai definir o certo e o errado, o normal e o anormal. Aqui nós trouxemos também um trecho da professora Maria Tereza Mantuan. Ela é doutora e coordenadora do LEPED. O LEPED é o Laboratório de Estudos e Pesquisas de Ensino e Diferença da Unicamp, e ela traz aqui uma frase importante, né? Classificar um indivíduo nessa ou naquela categoria, seja ela educacional, social, cultural, antes de mais nada, expô-lo ao perigo dele ser reduzido a uma falta, de ter esvaziado o que pertence à sua personalidade como um todo e, sobretudo, de ter perpetuado as suas dificuldades, escrevendo-o numa espécie de destino pré-determinado. Essa frase da Maria Tereza Egler Montuan traz para nós, abre para uma outra definição de um conceito fundamental, que é o conceito de diferença. Então, nós já falamos aqui da diversidade, nós falamos da desigualdade, e agora a gente traz o conceito da diferença, que é um conceito fundamental para a construção dessa educação que nós queremos hoje. Bom, se a diversidade diz respeito a um grupo, diz respeito a uma característica humana, da humanidade, a diferença é algo que diz respeito ao indivíduo. A diferença é da ordem da singularidade. Ela é um conceito que a gente costuma dizer que é um conceito aberto, né? A diversidade é um conceito fechado, mas a diferença está em constante transformação, porque os seres humanos estão em constante transformação. Então, pensando assim, eu entendo, eu me reconheço e me entendo como mulher. Isso é uma categoria da ordem da diversidade. Mas como mulher, eu sou uma mulher diferente de todas as outras. Eu tenho características que estão em constante transformação, em constante mudança, que
me especificam como esta mulher única e singular. A mulher seria uma categoria da ordem da diversidade, né? E todas as minhas outras diferenças é o que me especificam como única mulher aqui, Priscila Collet. É o que nos faz único nesse mundo. Acho que isso é muito importante da gente marcar. A diferença é única e exclusiva do indivíduo. Então, a diferença seria a capacidade de nos reinventarmos, de sermos sempre uma novidade, sem uma característica fixa. Então, portanto, nós somos a expressão da nossa diferença. E aqui uma coisa importante, né? A diferença, ela nos constitui, ela não nos encerra. Por isso que a Maria Teresa Mantuan faz aquela frase anterior, né? Dizendo que a gente não pode definir e pré-determinar uma pessoa numa característica específica, porque isso é anular toda a possibilidade de transformação e anular todas as outras diferenças que essa pessoa e que esse indivíduo tem. Então, quando a gente fala de diferença, a gente não fala de um ponto final, de uma definição, de uma conclusão. Muito pelo contrário. A gente fala de um ponto de partida, de um jeito, né, de um lugar onde podemos começar a conhecer, a falar sobre, a cuidar, do lugar da diferença, e não do ponto final que constitui e determina, e pré-determina. Dentro dessa definição de diferença, como a gente estava dizendo aqui, a diferença ela desmonta esse olhar fixado, esse olhar pré-determinado de que uma pessoa é assim, de que algo é assim, fixo e determinado. Ela traz a possibilidade da transformação constante. Então, o conceito de diferença abre porta aqui para que a gente possa caminhar mais um pouquinho e pensar no conceito de inclusão. A diferença nos encaminha para uma decisão ética incontornável, que é a inclusão. Bom, para que possamos falar aqui da inclusão, eu vou trazer brevemente para vocês aqui alguns paradigmas sociais até chegarmos ao paradigma da inclusão, que é o que nós vamos falar agora. Mas uma coisa importante de deixar claro é que essa tabelinha não traz um processo histórico, né? Se a gente, conforme eu for apresentando aqui para vocês, vocês vão perceber que nós estamos falando, nós ainda temos hoje no Brasil e no mundo práticas muito segregacionistas, mas muitas práticas integracionistas, e estamos lutando para termos práticas que conversam com o paradigma da inclusão, que é onde nós gostaríamos de estar, né? Então, isso aqui não esse quadro não é estanque, nós ainda circulamos, infelizmente, por esses três paradigmas, né? Então, para que vocês possam entender, o paradigma da segregação tem como uma concepção de diferença como uma impossibilidade. Então, determinados indivíduos que têm essa diferença, eles estão impossibilitados de frequentar esse espaço, estão impossibilitados de aprender, estão impossibilitados do convívio social. E aqui nós podemos pensar nas pessoas com deficiência, podemos pensar nas pessoas com algumas questões psíquicas, né, na ideia das escolas especiais, dos manicômios, que existiam muito antigamente, que a gente sabe que ainda existem em alguns lugares. E como princípio, dentro dessa prática da segregação, a gente precisava fazer pelas pessoas. Elas estavam excluídas e nós tínhamos que fazer por elas, quando elas eram consideradas. O outro paradigma, que é o paradigma da integração, ele já traz para nós uma concepção da diferença não mais entendida como uma impossibilidade, mas como uma incapacidade. Então, são sujeitos que são considerados, eles não estão mais excluídos da sociedade, mas eles estão num lugar de incapacitados para determinada função. Então,
pensando na educação, eu não falo mais necessariamente de uma escola especial, né, de um sujeito que tem que estar numa instituição especializada. Eu posso entender o aluno com deficiência, por exemplo, dentro das escolas, não mais escolas especiais, mas escolas regulares, mas ainda pensando, por exemplo, nas salas especiais, que esses alunos ainda frequentem salas especiais, ou fazendo uma seleção de que somente alguns alunos com algumas características podem frequentar essas escolas, né? Então, a gente ainda tem como esse princípio de fazer por eles. E o paradigma da inclusão já traz para nós a ideia das diferenças significativas como singularidade, pertencentes ao sujeito e que todos nós temos. As diferenças não são exclusivas de um ou outro grupo, elas são pertencentes a todos nós. Bom, se elas são pertencentes a todos nós, não cabe falar de inclusão de um grupo ou inclusão de um outro grupo. Cabe pensar nessa ideia de equiparação de oportunidades, da gente conseguir oferecer todos os recursos possíveis para que todos os indivíduos possam ter acesso a um determinado conteúdo, a um determinado conhecimento, a um determinado espaço físico. Quais são as barreiras que a gente precisa transformar, que a gente precisa enfrentar para que todos os indivíduos tenham acesso? E aí, de novo, eu não estou falando de um grupo ou de outro, eu estou falando de todos os seres humanos, entendendo as diferenças como algo singular ao ser humano. E aqui, vou apresentar para vocês um pouquinho, tentando diferenciar mais a questão da inclusão e da integração, porque sabemos que são conceitos que se misturam e que, na teoria, é mais fácil da gente conseguir separar, mas na prática ainda temos práticas que são integracionistas, mas que são ditas como práticas inclusivas. Então, só para marcar a diferença aqui, né? Quando nós falamos de inclusão, nós falamos de que ela é para todo e qualquer estudante. Todo e qualquer estudante tem direito de estar na escola, tem direito de estar entre seus pares. A inclusão, ela é incondicional. Já a integração é essa forma parcial de pertencimento. O estudante precisa corresponder ao modelo da escola, estar preparado para a turma na qual ele será inserida. Nesse entendimento, a integração seria condicionada, a inclusão é incondicional, a integração é condicionada. Quais sujeitos poderiam? Quais têm condições? A inclusão, ela traz essa ideia de que o sistema, assim, traz para dentro dos sistemas os grupos excluídos e, ao mesmo tempo, ela transforma o sistema para que todos possam caber. Lembra da caixinha do lápis de cor da Tabata? Existe uma transformação do sistema, uma transformação da caixinha. Já a ideia de integração, ela serve não para transformar o sistema, mas para transformar o indivíduo para que ele possa caber dentro do sistema. Então, a inclusão exige a ideia de ruptura. É preciso que seja feita uma ruptura, uma transformação. E a ideia da integração, o paradigma da integração, já fala para nós de uma concessão do sistema. Você me permite encaixar essas pessoas assim, assim, assado, mas você não muda o sistema. Enquanto que a inclusão, o adjetivo inclusivo é usado para toda e qualquer pessoa, na inclusão todos ganham, na integração, esse adjetivo de integrador, ele é usado exclusivamente para as pessoas que estão excluídas, né? Essa ideia de que a gente faz diferente somente para que aqueles que estão excluídos possam ganhar, possam ter mais. Não a ideia do coletivo, mas a ideia deste grupo excluído. A inclusão diz de uma mudança social, a integração diz de uma mudança individual. A inclusão fala das diferenças e a integração fala da normatização.
Bom, aqui eu trouxe mais uma definição que está no texto, no nosso texto referência, nas nossas trilhas, para ajudar nessa definição da ideia da inclusão. Então, a inclusão nos diz de uma disposição para o encontro com o desconhecido, de poder olhar cada um sem adiantar preconceitos, sustentando em sua vitalidade por ser e estar entre nós, de uma abertura para a ampliação do nosso repertório no mundo. Nesse sentido, não há um sujeito que inclui e outro que é passível de ser incluído, posto que não há um grupo naturalmente estabelecido que decidiria aqueles que acessarão um lugar comum. A inclusão é justamente essa superação da assimetria dos direitos e do poder. É um processo que se dá entre sujeitos que têm a igualdade como princípio, não como promessa. E aqui eu trago de novo uma frase da Mantuan, que diz: pensar a diversidade e a inclusão na escola supõe considerar que ambientes humanos de convivência e de aprendizado são plurais pela própria natureza. E assim sendo, a educação escolar não pode ser pensada e nem realizada senão a partir da ideia de uma formação integral do aluno, segundo suas capacidades e seus talentos, e de um ensino participativo, solidário e acolhedor. Então, essa ideia de inclusão, também esse paradigma da inclusão, também traz para nós a definição de um outro conceito muito importante, que é um conceito de equidade. Não basta a sociedade, não basta a educação, a escola, reconhecer as diferenças e as singularidades dos sujeitos. É preciso criar condições para atender a essas necessidades, para atender essas características de todos os estudantes, de todos os seres humanos. Então, equidade significa dar às pessoas o que elas precisam para que todos tenham acesso às mesmas oportunidades. Significa fazer diferente a partir das diferenças. É muito comum nós ouvirmos pessoas que falam com boa intenção, né? Nossa, aqui nós tratamos todo mundo como igual, aqui não há diferença. E, na verdade, essa fala é uma fala que acaba gerando muita exclusão e muita segregação. Porque a ideia da inclusão é justamente da gente olhar para todos os seres humanos com as suas diferenças e fazer diferente para atender a essas diferenças, de maneira que todos tenham acesso, né, de que todos tenham oportunidade, possibilidade de ter acesso aos mesmos conteúdos, aos mesmos espaços, as mesmas construções de relação, né? Eu trouxe aqui uma imagem que já é uma imagem bastante conhecida e que circula muito nas redes sociais e na internet, mas que ela é muito simbólica e nos ajuda a entender na prática a ideia da equidade, né? Enquanto de um lado nós temos ali para 3 diferentes indivíduos com tamanhos diferentes, se nós oferecermos o mesmo banquinho, eles terão acesso de formas diferentes ao fruto das árvores, né? Eu estou oferecendo o mesmo banco, mas eles têm características, eles têm diferenças que essa minha oferta não permite que todos tenham acesso à fruta. Já na imagem do lado, nós distribuímos os banquinhos de acordo com as diferenças de cada um. O amarelo recebeu um banquinho e teve acesso às frutas. O azul recebeu 2 e por isso ele conseguiu ter acesso à fruta. E o preto não precisou receber banquinho porque ele tem acesso à fruta. Então, a ideia aqui nessas duas imagens é de mostrar que se fizermos igual, nós não vamos possibilitar o acesso a todos. Nós temos que sim fazer diferente para cada um, de acordo com as suas diferenças e de acordo com as suas necessidades. E eu imagino que ao longo dessa videoaula, vocês já foram pensando e refletindo sobre as práticas
educativas de vocês, sobre as práticas de sala de aula, sobre as atividades que vocês propõem. Será que, de fato, estamos trabalhando numa perspectiva inclusiva? Será que estamos trabalhando numa perspectiva integracionista? Como é que eu entendo e olho para as diferenças dos meus estudantes na escola? Imagino que essas reflexões estejam na cabeça de vocês. E aqui vou trazer mais alguns elementos para pensarmos nessa educação que precisa ser inclusiva. Infelizmente, a escola não é um lugar, ainda não é um lugar de inclusão. A escola que temos hoje ainda é uma escola que homogeneiza, que separa os alunos por desempenho, quem sabe mais, quem sabe menos. Eu costumo dizer que se a escola cumprisse o seu papel, se a educação cumprisse o seu papel, não haveria essa necessidade do adjetivo inclusiva, né? A educação que se diz, que se pretende para todos, de fato não é para todos, por isso que a gente precisa desse adjetivo de que ela seja inclusiva, né? E a sua sala de aula, e a sua prática pedagógica, você tem dado conta de todos? A gente precisa pensar em práticas inclusivas. Agora eu vou compartilhar com vocês uma animação também aqui do Instituto Jung, que fala sobre essa ideia da educação inclusiva. Imagine o maior abraço do mundo. Já imaginou quantas pessoas cabem nesse abraço? Cabem todas as que você imaginar e aquelas que você nem imagina. A escola é como esse abraço, acolhedora. Porque na escola tem que caber todo mundo. Não importa como o aluno é, de onde vem, porque a escola é lugar de inclusão, onde todos podem aprender. A sala de aula é um lugar de encontros, experiências e jeitos os mais diferentes de ser e de estar no mundo. Hoje em dia, infelizmente, é normal uniformizar a aprendizagem. Mas o único padrão existente é, justamente, a ausência de padrão. A diferença de cada um dos alunos é que vai orientar o processo de ensino e envolver a todos na construção dos conhecimentos. A escola não pode segregar grupos de estudantes, ao contrário, deve ofertar múltiplas estratégias que acolham a diferença de cada aluno, combatendo os rótulos e a discriminação. Saber respeitar o que cada aluno já sabe sobre um determinado conteúdo curricular é um modo de criar um ambiente escolar em que todos ensinam e aprendem uns com os outros. Afinal, cada um aprende do seu jeito. Saber ouvir o que o aluno tem a dizer, como ele se manifesta, conhecer suas opiniões é parte importante do ensino escolar. Ao desconstruirmos um pensamento padronizado, todos têm a ganhar: escola, aluno e professor. Agora, lembra do abraço que falamos lá no começo? Viu como assim ninguém fica de fora dele? Bonita essa ideia do abraço, né? De quem cabe nesse abraço. A escola como esse lugar que abraça e que todos e todas precisam caber nesse abraço. Bom, então aqui a educação inclusiva traz a ideia de que a escola precisa ser não só esse local onde todos possam caber, onde todos possam ser abraçados e ter as suas diferenças reconhecidas e respeitadas, mas a também precisa ser um lugar que considere, que promova o respeito à diferença, que promova o convívio entre as diferenças de uma forma respeitosa, né? Então, ela não só precisa reconhecer e trabalhar a partir das diferenças, mas como ela também precisa promover o respeito às diferenças, né? Entender a diferença dentro dessa perspectiva que a gente fala que é inegociável, inerente a todo ser humano. E aqui, muito brevemente, já para caminhar para o final dessa aula, quando nós pensamos dessa videoaula, né? Quando nós pensamos em inclusão escolar, é muito comum nos depararmos com algumas práticas
que são intituladas adaptação ou flexibilização curricular, que visam trabalhar dentro da perspectiva da inclusão. E essa minha aspas aqui é justamente para problematizar essa prática, porque elas são muito comuns, né? É muito comum a gente ver um professor, seja ele dos anos iniciais, dos anos finais, educação infantil ou mesmo ensino médio, adaptando o currículo. E o que significa essa adaptação? Retirando alguns conteúdos, reorganizando os conteúdos, priorizando alguns conteúdos em detrimento de outros conteúdos, para que aquele determinado estudante com algumas características possa aprender e possa continuar junto ali com os demais. Essa ideia da adaptação e da flexibilização curricular, que é muito comum, ela ainda é uma ideia que está dentro do paradigma da integração. Quando a gente pensa em fazer diferente para um determinado aluno, nós estamos falando, lembra daquele quadrinho? Nós estamos falando do paradigma da integração. Eu não estou modificando o sistema, eu não estou repensando uma prática para todos, mas eu estou fazendo diferente para um. E aqui, no caso da adaptação e da flexibilização curricular, essa diferença sempre acaba sendo algo que pode prejudicá-lo, né? A retirada de um conteúdo é oferecer menos para aquele estudante. Por melhor das boas intenções, essa prática é uma prática que não inclui, que não olha para as diferenças como algo pertencente a todos os indivíduos. Se a gente vai falar de currículo, a gente não tem que pensar em adaptação ou flexibilização curricular. A gente tem que pensar num currículo tão diverso e tão amplo que todos e todas podem caber dentro desse currículo, dentro com as suas diferenças, com as suas singularidades, né? A construção de um currículo, ela precisa acontecer a partir do olhar do diverso, né? O currículo de uma determinada escola, ele é construído a partir do público daquela escola, dos estudantes, das famílias, dos funcionários, de todos os professores. O currículo, nós temos aí as bases dos currículos que nos apoiam, que nos dão um panorama, mas o currículo, ele é também específico de cada unidade escolar, porque ele precisa representar aquela unidade escolar. Então, se eu penso numa adaptação, numa flexibilização, eu também estou entendendo que aqueles alunos para os quais eu vou ter que adaptar não estão representados no currículo. O currículo precisa não ser adaptado, ele precisa ser amplo para que todos possam caber nele. E aí, ao invés de diminuir o conteúdo, o que nos cabe como educadores é o grande desafio de diversificar as estratégias, de diversificar as nossas propostas de trabalho e de oferecer possibilidade de todos aprenderem. E o mais bonito dessa perspectiva da inclusão é que quando eu faço de quando eu diversifico, quando eu amplio as minhas possibilidades, pensando em todos os meus alunos, eu estou oferecendo possibilidades para que todos possam aprender, independente de uma deficiência ou de uma outra característica. A diversidade possibilita a maior aprendizagem para todos. A adaptação, a flexibilização diminui a aprendizagem de alguns. Diversificar, oferecer estratégias diversificadas, você não oferece só para um grupo, você oferece para todos os alunos e você dá a possibilidade de que todos construam mais e melhor os seus aprendizados e os seus conhecimentos. Então, a inclusão tem essa beleza, vamos dizer assim, de contribuir com o crescimento de todos. Bom, eu encerro essa videoaula por aqui. Espero que ela tenha possibilitado muitas reflexões, que ela tenha trazido incômodos, que ela tenha possibilitado perguntas. Nós trabalhamos brevemente conceitos muito importantes, né? Diversidade, o conceito de desigualdade, o conceito de diferença, de inclusão, de equidade, e que esses conceitos, que a reflexão sobre esses conceitos tenham possibilitado a nossa reflexão sobre as nossas práticas.
Como diz o curta Diferente Mas Igual, como mostra a Tabata para nós, há uma necessidade urgente de fazer diferente, de reformular, de mexer na caixinha, de amassar, de rasgar e de pensar diferente para todos, né? Não é diferente para alguns, não é anular as diferenças, mas é de construir um espaço, oferecer estratégias diferentes para todos. Acho que esse foi um começo de um processo de muita reflexão e nós vamos seguir aí oferecendo esses espaços de reflexão para vocês, para que possamos contribuir com a construção das nossas escolas mais inclusivas e contribuindo com a aprendizagem de todas e todos os estudantes. Muito obrigada, até a próxima.